E aí, fiel? E vamos aqui novamente com mais um vídeo no canal nesta segunda, trazendo as últimas informações e toda a repercussão dessa vitória do Corinthians diante da equipe do São Paulo no clássico deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek e bancada analisam essa vitória importantíssima do Timão, que agora está fora da zona de rebaixamento. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Timão. Ele meteu de direita, mas ele pegou do lado de fora. O Corinthians até tentou, vai São Paulo, entra no jogo, tô aqui, ó, toma 2 gols aqui, o São Paulo não conseguiu. Mas veja bem, e todo esse resgate do Corinthians passa pela ausência do Memphis e ao mesmo tempo pela reconexão do Garro. Garro viveu uma situação ano passado que... Mas você está sugerindo que a ausência do Memphis melhorou o time? Não. Eu estou dizendo que assim, você olha, não estou dizendo que ela melhorou, até porque um cara como ele sempre vai qualificar a equipe. Mas há, para se destacar, que ele não tem atuado e ao mesmo tempo o Garro tem se sobressaído. O Garro viveu ano passado... Não, porque eu afirmo, o time ficou melhor sem o Memphis, mas como o Memphis é muito talentoso... O Diniz vai ter que dar um jeito de manter essa qualidade que ele conseguiu. O retorno do Memphis não pode ser um problema. O retorno do Memphis é sempre uma solução pela qualidade que ele tem. O time está jogando melhor, coincidentemente sem o Memphis. Mas com o Memphis ele pode jogar melhor ainda. É um desafio do técnico. Porque o cara que entrou no lugar do Memphis, antes era o Kaique, agora é o Lingard, se mata na marcação. É até uma surpresa ver o Lingard jogando com essa intensidade, com esse poder de marcação. Parece o Jorge Henrique dos bons tempos do Corinthians. Não esperava ver o Lingard jogando desse jeito. Com o Dorival, o Memphis jogava e o Garro ficava de fora. Exato. Porque realmente deve ter alguma dificuldade em encaixar os dois. É um desafio para o Mas, técnico. tecnicamente, num time em que você tem essa qualidade, você tem que encontrar alguma solução. Claro, esse é o desafio. O grande problema do técnico é quando ele sofre com escassez. Oferta nunca pode ser problema. Não é? Eu tô curioso. Assim, mesa cheia e mesa vazia, o que é muito melhor? Em tese, ele volta no lugar do Lingard. Mas calma aí, será que o Memphis volta a vestir a camisa do Corinthians? Também tem isso. Até a Copa, será que não? São quantos jogos mais? Não sei. São 4 ele jogos. Ele tem 1 de Copa do Brasil, aí tem 2 de Brasileiro e 2 de Libertadores. 5 jogos. 5 jogos. Acho que volta. Porque tinham falado que ele estava se preparando para a Copa do Mundo. Então, mas até para ser convocado. Isso ele vai ser, independentemente de como ele esteja. E aí, depois da Copa, acaba o contrato dele, né? Acaba. São 6 jogos, na verdade. 6 jogos. Só que a dívida continua, né, Rocha? Tem 40 milhões de dívida, né? Isso não pode ser ignorado. Não, assim, ele tá para voltar. O noticiário aponta que a qualquer momento ele volta. Um técnico com o perfil do Fernando Diniz, isso não é um desafio, mas não é uma situação que ele vai procurar solução mais simples. Ou seja, o Memphis está voltando, ele fica no banco, começa o Garro. Não, Diniz, ele fica traído. Tá para voltar, são 6 jogos, menos de 20 dias. Sim. Estamos falando de menos de 20 dias, menos de 3 semanas. Então não é uma coisa tão simples assim. Acho que o jogo já foi bem... Tem muito mais o que falar, foi um amasso. São Paulo não jogou nada, o Corinthians jogou super bem, entregou 2 gols pro adversário num placar que mente sobre o jogo. Né? O Corinthians está cada vez... Aquela velha questão, a mudança de técnico deu resultado. Vieram respostas que antes o Corinthians não estava conseguindo dar com o Dorival. Com o Fernando Diniz. O Corinthians vinha de derrota no Brasileiro para o Mirassol e de empate com Santa Fé. Um ótimo empate com o Santa Fé. Ok. Vamos com calma também com essa evolução do Corinthians. Não sei se o Corinthians também... Com o Diniz, eu acho que evoluiu muito. Muito. Não, evoluiu. Ele está fazendo uma Libertadores que ninguém imaginava. Muito. Assim... o time estava... O Corinthians ainda tem o pior ataque do Brasileiro. Sim. O Corinthians ainda tem deficiência. O Corinthians ontem encontrou um oásis. E curtiu, se divertiu e tal. A gente precisa esperar um pouquinho mais. Jogou muito bem contra o Vasco, quando estava 11 contra 11. Se defendeu muito bem contra o Palmeiras, 9 contra 11. Teve 2 atuações heróicas em sequência e tal. Não, existe evolução no Corinthians. O que eu não celebro ainda é bom momento. O Yuri Alberto está com dificuldade de novo para fazer gol. Tem 5 gols no ano, é o artilheiro do time no ano. Isso mostra como o Corinthians tem dificuldade de fazer gol. Está com dificuldade para fazer gol. O time, por esses números do Campeonato Brasileiro de ser o pior ataque, tem dificuldade para matar suas partidas. Ok, foi um oásis. Cuidado. Não, eu só acho assim, o Corinthians tem luta para ter a melhor campanha da Libertadores. Teve uma atuação excelente contra o Peñarol em casa.
excelente O contra primeiro o Santa tempo do Fé em Corinthians casa. contra o Penharol foi o melhor Exato. desempenho que o Corinthians teve na temporada. Jogou bem. Eu acho que há uma clara evolução, assim, até assim, o Corinthians está mais vivo, né? Está mais Consequentemente, ligado nos jogos. Existe uma palavra que todos os ex-jogadores que hoje são os nossos companheiros aqui no canal sempre usam, que é a coisa da confiança. Consequentemente, no futebol, que é cada vez mais 100% resultadista, você ganhar é fundamental. Você consegue, o Corinthians faz o início de Libertadores, que não se imaginava que o Corinthians ia ter uma pontuação como ele teve no início Se de classificar por Libertadores. antecipação. Você empata um clássico com o Palmeiras com 2 a menos, isso te impondera. É claro que impondera. Você está com um clássico mais tradicional. Segura clássico. uma vitória Com 2 contra o a menos em Vasco, campo. atuando também por 60 Exato. minutos. Então, com a essas menos. coisas. A questão do que você pondera, tudo bem, calma. Lino, a temporada vai ser de oscilações. As equipes, nos seus recortes, elas vão estar bem e elas vão estar mal. Nenhuma equipe vai continuamente seguir bem. Você pega o Flamengo, jogou muito bem ontem contra o Grêmio, mas uma semana antes tinha um confortável 2-0 sobre o Vasco e, de repente, viu esse conforto virar um desconforto com os 2-2. Haverá oscilações, é inevitável. É que nem sempre você vai ter um São Paulo colaborando como colaborou Não, ontem. o São Paulo ontem foi muito mal. Muito mal. Mas o Corinthians aproveitou, né? Foi lá e fez o que tinha que fazer, apesar de ter entregado 2 gols para o rival. Mas eu tô preso na inutilidade da discussão do VAR ter chamado o Daronco para punir a comemoração do Bobadilha. Eu tô preso nessa inutilidade aqui, porque eu realmente assim, eu fiquei pasmo. Por que o VAR interveio? Então, eu não consigo entender. Bom, por que o VAR interveio? O Corinthians teve 2 jogadores expulsos recentemente por gesto obsceno. Né? Foram o Alan contra o Fluminense e o André. Repara, o Alan, desculpa o termo, vai ter posse de bola, né? Ele vai segurar ali nas suas partes íntimas, se dirigindo a um jogador do Fluminense. A regra fala que você não pode cometer gesto obsceno. O André também, contra o Palmeiras, e ao perceber que tinha feito besteira, tentou parecer que não, que estava ajeitando o calção, mas ele está se dirigindo a um jogador do Palmeiras. O Bobadilha está comemorando um gol. E tem uma cultura latina mesmo. O Louco Abreu comemorava gols. Louco Abreu, Higuaín. Tem alguns jogadores do futebol sul-americano que é assim, temos huevos, né? Sim. Temos cojones, é um clichê da língua espanhola no futebol. O Bobadilha não fez o gesto em direção à torcida do Corinthians, porque em aquele direção ao espaço ele jogador. estava completamente vazio também, né? Para onde ele... Ele comemorou o gol, cara. Dizendo assim, aqui tem, né? Aí a língua nervosa do VAR intervém. Não era para o VAR ter intervido. E o VAR não deve, a arbitragem não avalia bons modos. E não segura né? nada, né? Exato. Mais um movimento de... O seu VAR. Perfeito, Daronco. Perfeito, Daronco. Mas o VAR não Se você constrangendo acha quem que tá não é no VAR, nada, né? seu VAR, pra que chamar? Rodolfo Toschi Marques. Pra que chamar? Mas é porque 9 iam minutos de reclamar, jogo parado. Deixa eu cara. reclamar, Iam Lino. reclamar, vem aqui, chamou o juiz principal para ele daí? fazer aquela Não, Lino, interpretação e foi se feito. for Aí, assim, cara. essa tentativa de querer virar um diplomata, de que alguém está reclamando, deixa reclamar. Pra Porque mim, o Corinthians vai reclamar, porque teve o Mas André e o Alan... gerava dúvida. Mais ele jogo e menos VAR. Mas gerou dúvida em quem? Veja bem, Gerou se o Nós dúvida estamos em falando de quem? um acerto de Não, arbitragem. mas Então pra que Olino, chamar o VAR? O Rodolfo Toschi Marques... pra O VAR é pra caracterizar corrigir o acerto. erro. Mas, Olino, Não. quando o Daronco pergunta, você concorda? Ele diz, eu concordo. Se ele concorda, então por que ele chamou? Justamente para que o árbitro pudesse ver, porque ele está descostas. Mas então ele chama também, ó. concorda que O ele gol não- do mas ele Mateuzinho não foi viu. legal. Vem ver aqui Como que é foi que ele vai- legal. Como é que o Não. árbitro principal vai validar uma coisa que ele não viu? Mas- Vem aqui dar uma olhada. Mas não foi nada pra que chamar o que, não é Olha nada. a A minha Costa maior lá, cara. preocupação ali é que os jogadores do Corinthians, mais uma vez, foram em cima dos jogadores do São Paulo por causa de uma comemoração boba. Exato. O Luciano não chutou Tá mais do que na a hora de bandeirinha. acabar. Foi lá, fez um gesto, até porque só tem torcedor do Então, Corinthians. está Então não mais- tem como comemorar pro Agora, torcedor do São Está Paulo. mais do que na hora de E no acabar com jogo- torcida única Sim, em estádio e no clássico, jogo, cara. e no jogo do meio de semana contra o Santa Fé, o Hugo comemorou o gol
também na boa virou e os caras Perfeito, muito bem lembrado. reclamaram Muito bem dele lembrado. e eles não gostaram. Muito bem Então lembrado. por que agora Muito bem lembrado. dentro dali não pode comemorar? O O time Corinthians- adversário não pode comemorar gol Jogadores ninguém. do Corinthians foram agredidos na coluna por comemorar Sim. o empate. E agora vão bater no São Paulo porque eles isso, comemoraram o gol? perfeito, É isso. Perfeito. Tem que Então acabar não com essa pode coisa ter aí, né, mais isso. E no Corinthians está acontecendo toda hora. Nenhum jogador do time adversário pode comemorar um gol. Agora Perfeito. o Daronco teve, Pelo amor né? de Deus, cara. O quê? O Daronco teve, né? O quê? Chegar na ZL. Ele teve. Chegar na ZL. Corrones. Chegar na ZL. Huevos. Meter o microfone naquele estádio Tem todo que- e dizer... Isso "Hã?" é mais um exemplo de que os clubes de São Paulo precisam conversar com as autoridades e dizer o seguinte: vamos acabar com esse negócio de torcida única nos clássicos. Não tem que ter torcida única. Que aí você fica com esses exercícios de macheza, de que aqui em casa você não pode comemorar gol, Coisa você não chata, pode velho. fazer isso, não pode fazer aquilo. Amigo, tá mais do que na hora, porque é o seguinte, se houver confusão, não vai ser dentro do estádio. A segurança, por comodismo, por paralisia, chega e diz, não, só bota a torcida única. Não, os clássicos tem o torcedor do outro time, que é o visitante, tem que ter direito de ir ao estádio, como acontece no Rio de Janeiro e como acontece E, aliás, nas assim, capitais. vale dizer que as organizadas hoje estão unidas para que a gente volte a ter torcida mista em São Paulo. Esse ponto uniu as organizadas dos 4 grandes do futebol paulista. O Corinthians saiu vencedor no Clássico, foi um belo jogo do Corinthians, poderia até ter vencido com um intervalo maior, e mesmo sem o Memphis, hein? O Corinthians estava desfalcado ontem. O Kaique, a gente sabe que teve a lesão mais séria, né? E era titular absoluto com o Fernando Diniz. E o Memphis, o Fernando Diniz ainda não teve a chance de colocar em campo. E aí o meu parceiro Manuel Araújo vai aparecer no telão para me contar. Porque eu falei que essa semana, amigo, é decisiva pro Neymar, mas é decisiva e importante também pro Memphis, né? Jogador importante pra Holanda. Como é que tá aí, hein? Porque eu achei que eu tirei férias e eu achei que ele já teria voltado a jogar e não voltou. O que tá acontecendo? Exatamente, Joana. Boa tarde pra você que tá ligado então com a gente. Boa volta, Joana. Eu sempre falo que as férias, quando elas acabam, elas são boas, que elas lembram que a gente tem trabalho. Então, tudo vale a pena, viu? Momento de descanso e agora, bora pra correria. É o seguinte, e falar em férias, esse período pareceu também um pouquinho de férias do Memphis. Afinal de contas, era uma lesão na coxa de grau 2. Foram 50 dias até aqui pra recuperar. Foram 13 jogos perdidos, então o corintiano realmente tá ansioso pra saber quando é que o Memphis vem. Imagina Fernando Diniz, afinal de contas, uma das primeiras coisas, a gente descobriu, né, nos bastidores, que uma das primeiras coisas que ele perguntou foi quando eu posso contar com o Memphis, e a resposta chega essa semana. Muito provável que o Memphis seja utilizado em um dos 2 jogos que o Corinthians tem na semana. Primeiro contra o Barra, quinta-feira, pela Copa do Brasil, jogando em casa. O Corinthians tende a colocar um time alternativo e pode ser que o Memphis esteja nele. E, além disso, tem uma viagem curta até o Rio de Janeiro pela 16ª rodada do Brasileirão. Então, há a possibilidade que o Memphis volte em um desses 2 jogos, porque, assim como a lista do Brasil já saiu a lista larga e dia 18 sai a lista dos 26 convocados, isso também vai acontecer na Holanda da outra segunda-feira, no dia 25 de maio. Até lá o Corinthians tem um jogo em casa aqui contra o Atlético, tem um jogo fora pela Libertadores contra o Peñarol, e a tendência é que o Memphis vá sendo incorporado para esses jogos para mostrar para o Ronald Koeman que tá tudo bem com ele, fisicamente ele tá bem, assim como o Neymar tem nível técnico para ir, não precisa mais mostrar nada para ninguém, mas a tendência é que isso aconteça ainda essa semana, a ver, né, contra o jogo contra o Barra. E antes de falar um pouquinho do jogo contra o Barra, vamos falar sobre esse clássico. Afinal de contas, é um jogo que teve a cara do Diniz, até mesmo com os erros que ele mesmo admitiu. Só para errar é simples, é só não fazer. Quando parar de fazer, não erra mais essa saída. Mas ele falou que, inclusive, isso, segundo ele, foi uma motivação, foi uma coragem que deu ali no Ranieri para ele continuar a seguir fazer aquilo que o professor está passando. Então, muita convicção, um time que venceu pela primeira vez por um placar de 3 gols, ainda é o pior ataque, mas tem como notícia boa também sair da zona de rebaixamento. É isso, contra o Barra, a tendência deve ser de time alternativo mesmo, viu, Joana? Um abraço para você, boa volta. Obrigada, meu amigo. Boa semana pra você. Manu Araújo trazendo as informações do Corinthians. E vou trazer aqui agora, Fiel, mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que vai ser contra a equipe do Barra na Neoquímica Arena na quinta,
às 19h30, com transmissão dos canais da Prime Video. Lembrando, o Corinthians venceu o primeiro jogo lá em Santa Catarina pelo placar de 1-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Barra, 4 pela Série C do Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, que foi contra a equipe do Corinthians e a única derrota desses últimos 5 jogos. Enfim, desses 5 jogos, 3 empates e somente uma vitória. O último jogo que eles fizeram neste final de semana, enfrentaram a equipe do Caxias em casa e empataram pelo placar de 0-0. Já a classificação da equipe do Barra na Série C é o 8º colocado da competição, em 6 jogos somou apenas 9 pontos. Enfim, jogo importante aí para o Timão, que precisa no mínimo de um empate diante da equipe do Barra para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando, o próximo jogo do Corinthians pelo Brasileirão será no próximo domingo contra a equipe do Botafogo fora de casa. Ou seja, a grande possibilidade de Diniz mexer na equipe para esse jogo contra a equipe do Barra. Aqueles jogadores que estiverem com maior desgaste físico poderá ser preservado, pela confiança que o time tem em relação à equipe do Barra, que é uma equipe muito inferior ao Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.